Oi, gente. Eu entrei um pouquinho mais cedo, mas vou ficar aqui esperando vocês, tá? Tcharam. Ei, Ana. Olá, tudo bem? Tô triangulando um pouquinho, né? Parou. Ei, Luzia. Tudo bem, gente? Eu entrei um pouquinho mais cedo. Se a luz estiver incomodando, vocês me avisem. Qualquer coisa, eu tirei a mão fora da tela. Vocês me avisem, tá bom? Se eu tirar o som do iPad, que eu tô seguindo pelo iPad. E pra ver os comentários. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu tô gravando a aula também. Pra ver se depois eu subo uma versão editada igual a Ju faz. Tá? É bom que eu tô vendo o mesmo delay que vocês. Errou! Vou fazer esse teste, fazer igual a Ju faz. Filmar com uma webcam, aí eu vou ficar sem me interagir com vocês durante um tempo, tá? Aí na hora de interagir, que a aula for ficando mais assim, aí quando for ficando mais maçante mesmo, né? Que eu vou poder acelerar, então eu vou tirar da câmera e fico só com vocês. Então, se eu não me interagir durante um tempo, eu acho que vai ser estranho pra mim, porque eu interajo até... Pra mim, a aula rende mais quando eu tô me interagindo com vocês. Ei, Bê, saudade, linda. Isso, Rô, chama povo. Falei igual a Cris, chama o povo. Ai, ai. Tá, já tô aqui com a bonitinha, ó. Só esperando pela gente. Cadê Rosana, brasileiro? Que tá ansiosa também. Gente, as referências eu coloquei lá no chat. Tudo bonitinho, tá? Ei, Silvana. Silvana, viu, Rô? Coloca ela lá. Pergunta pra ela se ela quer, por favor. E... o que mais, gente? Todas as referências que eu usar aqui, se não tiver lá no chat, vocês me avisem que eu coloco lá de novo. Coloco lá. A construção dos esqueletos, dos olhinhos, tem... eu acho que eu já compartilhei aqui. Tem lá. Só pra gente não ficar maçante. Eu vou repetir aqui na aula a questão do esqueleto. Mas já tem lá explicando, porque é realmente uma parte bem maçante fazer o esqueleto, a gente perde algum tempo. É uma parte que eu gostaria de pular, mas se vocês não quiserem pular a parte do esqueleto, eu faço de novo, tá? Se vocês quiserem. Porque já coloquei aqui a live que eu fiz explicando como é que eu faço. Vou fazer da mesma forma. Aliás, vou fazer uma coisa diferente que eu vou explicar pra vocês. Por ela ser menininha, por ela ser mais delicadinha e porque o corpinho dela vai ser mais proporcional do que o corpo do Jack, tá? O corpinho dela que eu quero fazer ai, gente, eu separei. É esse corpinho aqui, nessa proporção, tá? Gente, o delay é muito... eu tô assistindo junto com vocês, pra se conseguir acompanhar os comentários. Nossa, eu já coloquei essa foto aí já tem séculos. Então,
essa referência aqui tem aqui no chat, tem aqui no grupo, tá? Essa é a referência que a gente vai seguir para fazer a Daenerys. Nessa proporção, com a cabeça desse tamanho, tá? Vou medir aqui para vocês. Vai ser uma cabeça bem menor que a do Jack. O Jack ficou com 5 centímetros, essa aqui tem, olha, 3 centímetros, 2,8 centímetros. Tá? É pouquinha coisa maior. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Do que essa cabeça aqui. Tá? Vou colocar pra vocês verem aqui um pouquinho maior do que essa cabeça aqui, ó. Olha. E olha. De pouquinha coisa maior. Não sei qual câmera que eu tô, gente. Bem pouca coisa maior. Tá? Ela tem 2,6 centímetros. Ela ficou com 2,6 centímetros. A da Daenerys vai ficar com 2,8. Tá bom? Deixa eu voltar com ela aqui, gente. Essa é uma prévia da noivinha. Bem, vou voltar aqui. Eu acho que... Ei, Paty, quanto tempo? Tô com saudade. Que coisa, brincadeirinha. Tá nem tanto assim. Não tô com tanta saudade assim, não. Então, vamos começar. Eu vou tirar isso daqui, ó. Tá? O que eu tenho pra falar pra vocês hoje vai ser... Então, hoje vai ser uma parte mais teórica. Vai ser uma parte mais teórica. Que eu vou falar... A gente vai olhar para o rosto da Daenerys. Ver quais que são as características mais marcantes dela. Tá? Mas primeiro a gente vai lembrar das proporções da face. Por quê? Quando a gente usa um crânio de resina ou de qualquer outro material, é muito fácil, porque você já tem as marcações. Eu tô procurando um esqueleto meu, onde que eu pus? Aqui. Eu vou pegar esse aqui que eu acho que é mais fácil de ver. Um crânio meu. Aqui, a gente tem, esse também é exagerado, tá, gente? Mas a gente tem a marcação dos olhos, o local exato dos olhos, aonde começa o nariz. Aonde começa o nariz. Onde é meio da boca, onde começa a boca, onde termina queixo. O arco zigomático aqui, o zigomático, tá tudo no lugar certo. Osso da sobrancelha, tudo no lugar certo. Agora, quando a gente vai fazer isso no crânio, em papel alumínio, você não tem essas marcações, tá? Lógico que a gente vai se basear muito na referência, tá? A gente vai fazer muitas medições usando a referência. Mas como é muito milimétrico, a gente pode se perder. Então, é sempre bom a gente acostumar visualmente como é que eu posso dizer? A perceber os locais exatos dos elementos do rosto, tá? Olho, nariz, boca, quais são os pontos mais altos do crânio, o que deve ser salientado, tá? E bato de novo. Essa aula vai ficar muito parecida com alguns pontos do curso de anatomia da face, mas é interessante por causa desse crânio de alumínio que a gente vai usar, tá? Então, vou deixar o meu crâniozinho aqui. Vou pegar minha pastinha. Vou pegar aqui.
Vai dar uma sombrinha, tá? Vou pegar essa aqui. Eu não queria rabiscar ela, gente. Juro que eu não queria rabiscar minha referência aqui. Tá? Mas vai ser interessante rabiscar. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só me parar e perguntar, tá? Eu vou começar aqui e depois a gente passa para referência. Bem, acho que todo mundo aqui, pelo menos quem é minha aluna, quem foi minha aluna, principalmente no curso de anatomia, sabe bem. Está muito longe, gente, tá bom? Sabe bem a questão das proporções do rosto humano, tá? Uma das coisas que eu saliento muito é na hora de montar o seu crânio de alumínio, ter o cuidado de fazer ele na proporção certa, ou seja, a medida da face, tá? Do topo da cabeça ao queixo deve ser igual da ponta do nariz ao final do crânio. Bom, essas medições são extremamente importantes. Primeiro, porque se você está fazendo algo realista, mais próximo do realista, ele tem que ter uma cabeça completa, né? Nada de ser sem cérebro, sem nada. Então, a gente tem que fazer uma cabeça onde caiba o tiquinho lá da massa. Então, a gente vai fazer uma cabeça coerente, tá? Na hora de colocar a orelha, é importantíssimo que você saiba onde a orelha vai entrar. E Nayara? Então, é importantíssimo que você saiba onde a orelha vai entrar, tá? Então, o principal é fazer essa medida, o crânio proporcional, tá? No papel alumínio, a gente não vai conseguir isso de uma certa forma, a gente vai ter que compensar. Então, antes de colocar a orelha, essas coisas, a gente vai deixar o crânio nas medidas corretas dele, tá? Não se esqueça, a medida correta é mesma medida do topo da cabeça ao queixo, a mesma medida da ponta do nariz. Ó, e eu silenciei o celular, hein? Da ponta do nariz ao final do crânio. Tá certo? Quando a gente monta um crânio de alumínio, peraí que eu vou pegar pra vocês verem que um crânio que eu montei, ele é bem maior. Aliás, eu ia pegar, porque eu não sei onde ele tá nesse exato momento. Porque ele estava aqui. E isso aqui é uma terra sem lei. Ah, peraí. Julgando nas minhas filhas. Eu adicionei. Então, aqui. Eu fiz esse crânio aqui, tá? Não é esse crânio que a gente vai usar. A gente vai usar um crânio bem menorzinho. Uma coisa bem pequititica. Por ser tão pequeno, a gente não vai conseguir dar um formato correto nele, próximo do crânio de resina, tá? Mas é o que a gente deveria fazer. Primeiro, atentar que, quando você fizer o crânio com a massa, com papel alumínio, a nuca, ela termina bem antes do queixo. Você não vai fazer uma bolinha de papel alumínio, tá? Vou subir aqui. Você não vai fazer uma bolinha de papel alumínio, tá? Você vai fazer a nuca terminando antes do queixo, bem antes, na altura da boca, tá? A nuca termina na altura da boca, do lábio aqui, da divisão dos lábios, tá? Segundo, por que não pode ser uma bolinha? Porque na hora que você for encaixar o queixo, a não ser que você não coloque o queixo, tá? O que é arriscado na hora de trabalhar com biscuit, tá? Isso vai te dar muito retrabalho, tá? Então, a gente tem que colocar um espaço mais estreito, onde vai entrar a mandíbula, tá? E o queixo, tá bom?
Então, vamos voltar aqui nas medidas padrões que todo mundo já deve conhecer, mas vale relembrar, né? Então, normalmente a gente costuma medir do início da inserção do cabelo, tá? Existem duas maneiras. Do topo da cabeça, onde você não considera o cabelo, tá? Se a pessoa tem um cabelo muito volumoso, principalmente, por exemplo, anos 60, anos 60, anos 20, que eles usavam aqueles tupetes, você vai ter que imaginar onde é o final do crânio e aonde é o volume do cabelo, se você for medir dessa forma, tá? Então, se eu pegar do início da cabeça, do crânio, até o final do queixo, eu vou usar medidas diferentes, tá? Do que se eu pegar da linha da inserção do cabelo. Quando eu pego a linha da inserção do cabelo como parâmetro, que é aqui, eu vou dividir o rosto em 3 partes iguais. A primeira parte é na altura do osso da sobrancelha. A segunda parte, final do nariz. E a terceira parte, final do rosto, no queixo, tá bom? Essa terceira parte, da ponta do nariz até o queixo, se eu dividir ela em 3 partes iguais, eu vou ter linha média da boca, que é o encontro dos lábios, que é na primeira divisão. A segunda divisão, final do queixo, que é aquela bolinha do queixo, é a parte mais volumosa do queixo. Isso nos homens é mais acentuado do que das mulheres, tá, gente? Essa parte volumosa aqui, esse volume do queixo nos homens é bem maior do que das mulheres, então é mais fácil de você identificar nas fotos. Nos homens, nem tanto. Então, aqui eu acho que tá tranquilo para todo mundo, né? Eu já vejo o pessoal se confundir aqui um pouquinho na boca, tá? Principalmente essa voltinha do queixo, tá bem? Na questão horizontal, nós temos as medidas dos olhos, tá? De um canto ao outro, de uma ponta da orelha, da inserção da orelha até a outra orelha, eu posso dividir isso em 5 partes iguais. Cada parte dessa é a medida de um olho, tá? Então, do final do olho até o início da orelha, eu tenho a distância de um olho. De um olho a outro, também um olho, tá? Agora, continuando com medida dos olhos, tá? Isso aqui eu acho interessante marcar, que eu acho que nem todo mundo tem noção disso. Nariz. Nariz, de uma narina a outra, é medida de um olho. Ok? Por quê? Da distância de um olho ao outro, eu tenho exatamente a mesma medida de um olho. De uma narina a outra narina, desculpa, a narina, ela termina na linha onde se inicia o olho, ali no canal lacrimal. Então, obviamente, o nariz de uma narina a outra vai ter medida de um olho. Tá? O que mais? Da boca, do final da boca ao queixo, a medida de um olho. Da lateral da boca, aqui, da lateral da boca, até o final aqui, digamos, da mandíbula, né? Do maxilar inferior, também um olho. Aqui, também um olho. Tá? Essas medidas é lógico que a gente não vai decorar logo de cara, tá? É uma coisa que, de uma certa forma, vocês vão assimilar. Mas se vocês trabalham
com biscuit. E no crânio de alumínio, com certeza vocês vão ter que ficar controlando essas marcações o tempo todo. É por isso que o trabalho no crânio de alumínio é muito mais demorado. Porque o biscuit encolheu, você tem que fazer esse controle. Se continua tudo no lugar, provavelmente não vai estar. E a gente tem que ficar ajustando. Então, chega naquela hora que a gente percebe que não existe, que tudo estava no lugar, mas mudou alguma coisa e a gente não consegue entender. E ter o conhecimento disso, dessas medidas, principalmente em relação aos olhos, Aqui tem alguma dúvida? Quadriculou, né, gente? Você quadriculou, vou esperar voltar. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Todo mundo já sabe bem a questão desses padrões? Alguma pergunta específica, principalmente quem é novo no curso, nesses meus cursos? Alguma pergunta mais específica com relação a isso? Alguma dúvida recorrente na hora de fazer modelagem? Tranquilo? Posicionamento da orelha. Tá. Ninguém falou nada, ninguém tem dúvida, né? Então, beleza. Então, eu vou falar do posicionamento da orelha agora. Eu não tô respondendo vocês, gente, porque eu tô gravando. Tá? Agora eu parei de gravar e vou falar com vocês. Aí, na hora que eu parar de falar com vocês, é porque eu tô gravando, tá? Não é porque eu tô mal educada, não, tá bom? É porque eu tô gravando pra depois subir uma versão mais compactazinha, com mais fácil de assistir. Se eu conseguir editar e tudo mais, tá? Eu ainda não sei, mas eu vou tentar e vou fazer isso. Fazer igual a Ju. Depois eu vou soltar uma versão mais compacta, com menos blá, 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 blá. Tá bom? Eu vou voltar aqui, vou parar um pouquinho e depois eu vou parando pra conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me falar. Aliás, enquanto eu tava falando, eu estava gravando. Pronto. A orelha, gente. A orelha, ela fica na altura da sobrancelha, ela fica entre a sobrancelha e a ponta do nariz, tá? Final do nariz, não a ponta do nariz, desculpa. Final do nariz. Ela entra encaixada na metade do crânio, a importância de um crânio tá correto, tá? Tá com o tamanho correto. Ela vai entrar na metade do crânio para trás e inclinada. Ela não entra em pé, ela não entra reta. Ela entra inclinada, seguindo a mesma inclinação do maxilar, olha. O maxilar também termina no meio do crânio. Então, assim que ele termina, já é o encaixe da orelha. A orelha encaixa exatamente no final da mandíbula. Eu falei mandíbula antes? Não lembro. Agora, falei crânio, eu acho. Ups. Enfim. Então, ela vai entrar no final do maxilar, seguindo a mesma inclinação. O maxilar acaba inclinado. Aqui. A orelha vai entrar na mesma inclinação do maxilar. Ok? Então, ótimo. Algumas pessoas tinham dúvida com relação a isso, principalmente em relação... Nossa, gente, desculpa, de vez em quando eu me embolo agora. Parei o vídeo só pra explicar. Tô me embolando porque eu coloquei aparelho na boca, nos dentes, e não tô acostumada. Então,
tem algo muito estranho aqui e de vez em quando eu me atropelo. Então, minha língua fica pegando aqui, eu não... sai estranho, desculpa. Agora, eu quero voltar aqui na parte do crânio. Já que a gente tem os padrões da face, que a gente vai ver isso na hora de montar, tá? Nós não vamos parar aqui. Essa parte é bem teórica, mas na hora que a gente for montar o crânio, eu vou bater nisso de novo, tá? Deixa eu ver se existe tem um crâniozinho aqui melhor. Crânio de resina, tranquilo. Por isso que eu, hoje, praticamente viciei nos crânios de resina. Os que eu tenho acesso são os da JLS, então vou falar deles aqui. Mas eu acho que em termos de tempo e qualidade é incomparável. Principalmente para quem trabalha com biscuit. Porque biscuit toda hora você vai perder medida, tá? Vai ver retenção, tudo vai sair do lugar. E isso é horrível. A gente perde muito tempo consertando essas coisas. Já no crânio de resina não tem tanto desse problema, tá? Tem, mas não tanto. Então, quando a gente vai fazer um crânio em papel alumínio, a gente tem que lembrar os volumes que o crânio tem. Se a gente vai fazer algo realista, é importantíssimo que a gente siga os mesmos padrões do crânio, do que vai embaixo. Existem diferenças de um crânio para o outro, lógico, né? Por isso que a ciência forense consegue reconstituir um rosto a partir de um crânio. Mas existem padrões que se seguem, ok? E os padrões são os volumes, na maioria das vezes, maioria das vezes não, todas as vezes que são comuns a todos os seres, tá? Independente de raça e tudo mais. Existe uma diferença no formato, mas os volumes são sempre os mesmos, tá? Começando, o mais importante que eu acho é a questão do zigomático. O zigomático aqui é onde tem mais volume na face. Quem fez o Jack Sparrow, lembra que ele tem um volume muito alto aqui, né? Todo mundo olha, a bochecha, né? A bochecha é um conjunto de músculos, tá? Que a gente chama de massa mole também, de pele, de gordura, né? Que vai cedendo com o passar do tempo. Então, ela tende a mudar de lugar. Mas o osso zigomático não, tá? E essa é a parte mais protuberante da face, na frente da face, tá? Muita gente coloca o volume bem perto do nariz, né? Aquela parte da bochecha. Mas isso depende, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais bochechudas, outras não. Então, isso é uma característica muito única que você vai ter que estudar na sua referência, o que ela tem de volume ali, o que ela não tem. Mas a maior parte das pessoas, o volume é aqui, na parte final, bem abaixo do olho. Se vocês conseguirem apalpar o rosto, vocês vão perceber, tá? A bochecha, essa parte que fica perto do nariz, e as pessoas mais velhas têm a tendência de ceder, né? Ela fica mais perto, mais próxima do nariz mesmo, mas o volume do crânio de osso é mais na parte externa, tá? Mandíbula. Aqui. Já vi mandíbula que ultrapassa o osso zigomático, que é essa parte aqui, ó, esse arco que sai do zigomático, desse ossinho aqui, e vai até a orelha aqui, até depois um pouquinho do ouvido. Tá errado, tá? A mandíbula, ela nunca ultrapassa esse ossinho, esse arco.
mesmo sendo pessoas com uma mandíbula, uma senhora mandíbula, como a Angelina Jolie, como o Johnny Depp, como quem mais? Que eu me lembro só mais marcante agora, eu só me lembro desses dois, tá? Então, a mandíbula nunca ultrapassa essa linha, ela nunca é mais alta do que esse osso zigomático, desse arco zigomático aqui. É preciso ter muito cuidado, tá? Nunca ultrapassa isso. É importantíssimo. Início do nariz. Eu bato sempre com as meninas. Sempre os meninos, o pessoal da minha aula, é isso. Início do nariz. O crânio, ele tem essa ponte. Não sei se está dando para vocês verem. O início do osso aqui, o osso nasal. O resto do nariz é todo cartilagem. Mas o osso nasal, ele sai aqui do crânio. Ele tem o volume da sobrancelha, depois abaixa e depois começa o osso nasal, que é aqui. Aqui tá completamente errado, nesse crânio que eu fiz, tá, gente? Então, ignorem. Isso aqui eu tava fazendo para estudar. Essa voltinha, esse início aqui, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Não sou muito boa nisso, não. Esse iniciozinho do osso nasal, ele é na altura do canal lacrimal. Então, o nariz começa na altura do canal lacrimal, nunca na sobrancelha. A impressão que a gente tem quando a gente vê uma pessoa de frente, ela nem tanto. Nessa foto aqui, nem tanto. Deixa eu ver uma foto aqui. Caiu. Espera voltar. Nenhuma da foto dela aparece tanto. Vamos deixar essa aqui, por exemplo. A impressão que a gente tem quando olha de uma pessoa de frente é que o nariz começa aqui na linha da sobrancelha, ó. Começa. Eu detesto rabiscar umas fotos assim tão bonitas. E vai descendo. Não. Tá? Esse volume aqui faz parte do osso da sobrancelha. O nariz começa a ganhar volume a partir do canal lacrimal, aqui, ó, na mesma altura do canal lacrimal. E depois desce. Alguém me mandou uma foto esses dias, não sei quem foi. Ah, não, nada a ver aqui, Denise, né? Denise não tá aí. E que o nariz começava um pouco acima, tá? Fica estranho, porque você vai medir o nariz e vai ver que tá tudo certo. A medida do nariz tá correta, mas o nariz, você olhando de perfil, tá uma cepa de nariz. Aí, quando você percebe, você ignorou completamente essa questão, tá? Ele não começa ali em cima, ele começa bem na linha dos olhos, abaixo dos olhos, no canal lacrimal. Ele começa a ganhar volume por aí, tá? Volume que eu digo. Aqui na lateral dá pra ver bem. Só que a foto tá escura, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Agonia, todo mundo caladinho, 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 ninguém fala nada. Então, olha, existe uma diferença daqui do olho para o início dos olhos, mas vocês vão observar que isso aqui faz parte do osso da sobrancelha dela. O nariz começa a ganhar altura aqui, ó, que é onde vão começar as cartilagens do nariz, bem na altura do canal lacrimal. Bom, aqui também dá pra ver bem, ó. Sai o osso da testa, né, o osso da sobrancelha, acaba, começa o osso nasal,
aqui, que deve terminar mais ou menos aqui assim, ó. Ela deve dar pra ver bem aqui, ó. O osso nasal dela termina aqui. E depois vem só cartilagem. Ok? Alguma coisa mais importante aqui, que eu me lembro. Observar bem o queixo, masculino e feminino. Existe diferença. Deixa eu colocar aqui. Tá? O queixo do homem, o queixo da mulher. Isso é um crânio feminino, um crânio masculino. O crânio masculino é bem mais forte, muito mais marcado. Mandíbula mais marcada, queixo mais saliente, mais marcado, tá? Têmpora mais marcada, osso da sobrancelha mais marcado, tá? Essa parte aqui onde eu brinco com todo mundo, que são os chifrinhos, né? Vocês lembram dos chifrinhos? São aquelas duas bolinhas que a gente insere aqui, ó, no crânio. Do homem muito mais marcada do que a mulher. Lógico que tem, a mulher tem também, mas na mulher tudo é muito mais suave. Eu particularmente acho mais difícil fazer mulher do que fazer homem. Justamente por causa dessas marcações. Tudo na mulher é mais suave. A transição de um elemento do rosto, do olho para o nariz, do nariz para o maxilar, tudo mais suave. Do homem, não, já é muito mais marcado, tá? Um exemplo disso é o Jack Sparrow, tá? Voltou, né? Um exemplo disso é o Jack Sparrow. Passa o biquinho do blush, que a gente faz biquinho para passar o blush. No Jack Sparrow, aquilo é muito, muito marcado, né? Aquela profundidade entre o zigomático e o maxilar, a mandíbula aqui, ó. Porque a mandíbula dele é bem larga, o osso zigomático é bem mais largo. Então, essa diferença aqui, ó, se falta musculatura, se ele não tem muita musculatura aqui, muito volume, muita massa, muito tecido aqui, essa profundidade é muito mais marcada do que no rosto feminino. Tá? Então, no rosto feminino, tudo que a gente for fazer é tudo muito suave. Osso da sobrancelha, extremamente mais delicado, tá? Eu, particularmente, tenho mais dificuldade em fazer um rosto feminino do que um masculino. Bem, aqui eu paro e pergunto. Perguntas? Ou todo mundo tá cansado de saber disso? Vou esperar um pouquinho pra vocês responderem, perguntarem. A gente pergunta alguma coisa. Ok. Nenhuma pergunta? Não? Última chance. Ok. Então, vamos adiante. Denise, professora. Aqui em Porto Alegre, o pessoal chama de Sora. Acho tão esquisito. Não é prof ou Sora? Oi, Sora. Ops. Bem maravilhoso isso aqui, né? Vamos fazer isso, né, gente? Eu não sei quanto vocês, olha, a pose é livre, né? O pessoal vai escolher a pose que achar mais interessante para fazer.
Mas eu tô tendenciosa a fazer isso. A fazer... Não essa pose, não com esse rosto assim, sabe? Eu acho que vai tirar um pouco a beleza dela do olho, né? Porque ela tá olhando pra baixo. Mas eu gostaria de fazer ela assim, com o cabelo nesse estilo, né? De preso. Com esse vestido aqui. Tá? Esse vestido aqui é interessante. Essa textura a gente vai fazer com... Essa textura das mangas e do peito. Vocês estão vendo, vocês não estão vendo. A textura da manga e do peito aqui. Eu vou fazer uma coisa diferente, vou fazer em biscuit, tá? Não em tecido. Tecido eu pensei em fazer só essa parte aqui que é plissada, olha. Não sei se deu pra vocês repararem. Eu mudei completamente de assunto, né? Eu tava falando do rosto, mas a gente volta no rosto. Falando do corpo dela. Aqui tem um tecido plissado aqui. Parece que ela, isso aqui é uma... Não sei se é uma fenda ou uma sob, sei lá, se já não existe isso, sob saia, né? Mas tem uma fenda e esse tecido aqui das laterais, ele é plissado. Eu não sei se é uma saia plissada e vem o vestido por cima depois todo aberto. É, no chifrinho é ótimo, né? No chifrinho é aquela pancada no meio da testa também, aquele volume que a gente tem no meio da testa, né? Aquilo quando eu, né, quando meu professor me fala, eu só ficava observando se as pessoas tinham levado pancada no meio da testa. Impressionante. Então aqui eu acho que é uma saia e depois vem uma blusa que tem umas coisas maiores, assim, tipo uma saia de pendurada, assim, sabe? Que é aberta. A impressão que dá, nesse vestido aqui não, é uma réplica. Esse vestido não é o vestido que ela usou. Esse aqui foi uma réplica que alguém fez. Eu achei interessante pra gente visualizar. Mas aqui, quando ela tá sentada, dá pra perceber isso. Tem um recorte aqui em cima, ó, que aqui não tem. Aqui tem uma nesga. Quem sabe isso é Menezes. Nesga isso, Paty? Parece que tem uma nesga aqui, brota um tecido aqui do meio. Já aqui que ela tá sentada, dá pra gente perceber que ela... Parece que ela tá usando uma saia embaixo. E o vestido dela abre aqui. É uma blusa que tem umas partes maiores, não sei. Enfim, vamos voltar pro rosto dela, né? Bem, voltar aqui pro rostinho da bonitinha. Gravando, né? Então, o que eu digo? Quando eu normalmente faço um rosto, eu faço uma base, colocando todos os elementos mais ou menos no mesmo lugar. E depois, eu vou pegar as particularidades dessa pessoa aí que eu vou modelar, tá? Então, eu parto de um rosto comum, deixando o que é mais evidente naquele rosto mais próximo da referência possível, e o restante nem tanto. Aí, uma vez que eu já tenho, principalmente no biscuit, tá, gente? Principalmente que eu já tenho uma base montada, onde todos os elementos estão, ou deveriam estar no lugar certo, é que eu vou começar a trabalhar com a minha referência. E colocando os detalhes, de copiar os detalhes da minha referência na minha escultura. Então, eu não lembro quem me perguntou, acho que foi a Angel. Angel que estava conversando com a Clara, não lembro. Bem, enfim. Que, na verdade, o rosto tem a mesma base? Tem a mesma estrutura. Todos os rostos, a não ser que a pessoa tenha um defeito de nascença, ou tenha sofrido algum acidente, aquele tipo de coisa, ela vai ter sempre os mesmos padrões. Então, eu posso fazer um rosto trabalhando, colocando testa, colocando queixo, colocando, tá? Colocando bochecha, colocando aqui a lateral, o maxilar e tudo mais. Deixo a massa toda prontinha, um rosto qualquer, de uma pessoa qualquer. E depois eu pego a minha referência e vou observar, olha, o volume dela aqui
na bochecha é mais alto, então eu vou colocar mais massa aqui. No maxilar dela é um pouquinho... Maxilar não, gente, desculpa, mandíbula. A mandíbula dela é um pouquinho mais larga do que a que eu coloquei, então eu vou adicionar mais massa aqui. O queixo mais saliente, então eu vou colocar mais saliência no queixo, mais massa no queixo. Então, até aconselho que vocês façam isso, principalmente quando você trabalha no biscuit. Faça uma estrutura o mais próxima da referência. Não digo mais próxima, claro que você não... Porque você não vai colocar um nariz imenso, porque depois você vai ter que estiletar, tá? Então, nariz é uma das primeiras coisas que eu faço, porque ela me serve de referência de tudo. E eu tento fazer o mais próximo possível da referência. Porque é algo que é difícil de mudar. Se for colocar mais massa depois, perfeito. Mas não dá pra ficar tirando, tá? É difícil. Se for um pouquinho a mais, um acerto, um detalhezinho, outro ali, tudo bem, né? Uma lixadinha ali, outra ali, né, Cláudia? Dá pra fazer, tá? Mudar de lugar, até dá. Você arranca o nariz, troca de lugar. Mas volume, não. Então, nariz é algo que eu coloco como referência. Eu tento fazer o mais próximo possível. E boca. E boca. Se eu fizer uma boca muito grande, depois também vai ser difícil. Nariz e boca. O restante, tranquilo, tá? Eu tento colocar de menos, nunca de mais. De menos, e depois eu vou adicionando para chegar onde eu quero chegar, tá? Então, o que a gente precisa fazer sempre é perder tempo analisando o rosto da pessoa que a gente vai fazer, da referência, tá? Então, agora, eu vou... Agora eu não sei o que fazer, porque as interações eu não tava gravando, né? Mas eu vou gravar, porque eu acho interessante, porque eu quero que vocês participem, tá, por favor? Porque isso é muito pessoal, a gente vai treinando os nossos olhos a identificar. É aí que a Cláudia falou, que a gente que a gente começa a observar cada pessoa ao nosso redor. As particularidades, o que mais chama a atenção naquela pessoa. Você bate o olho na pessoa, o que mais atrai nela? Às vezes é algum defeito, um nariz torto, alguma coisa assim. Mas é uma característica dela, é aquilo que você vai passar para sua escultura. As características da pessoa. Tá? Então, eu vou pedir para vocês interagirem comigo para a gente visualizar melhor. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Não sei se eu vou conseguir voltar, mas vou tentar dar um zoom aqui. Consegui. Esse, ó, tá ruim, né, aqui, né? Mas eu coloquei todos esses aqui mais ou menos na mesma... Esse, ó, esse. Não tá dando pra ver agora que eu dei o zoom, né? Esse, que ela tá sem maquiagem. Tá difícil aqui porque tem sombra de um lado e muita luz do outro. Mas aí eu coloquei outros que a gente pode usar. Então, agora vamos analisar o rosto dela. Lá vai eu, belezura aqui. Coisas que mais chamam a atenção nela. Eu já olhei antes, já identifiquei. A gente tem que colocar assim. Ainda bem que é no rosto, né? Não tô gravando, isso eu parei de gravar antes de fazer esse comentário. Então, eu já vi esse rosto aqui várias vezes.
Já identifiquei, lógico, claro e evidente, que é o olho dela. Um dos pontos mais marcantes que eu acho é o olho dela. Principalmente nessa foto, que tá photoshopada, né? É o olho. A caracterização do personagem dela... Uai. A caracterização do personagem dela tem a questão do contraste, né? Do cabelo bem claro e da sobrancelha bem escura. Tanto que ela, a atriz mesmo, não tem essa sobrancelha tão marcada. Isso. Uma das características mais marcantes que eu achei, mais que o olho, foi a boca, Clau. A boca dela tem muito volume. Muito volume. Mas não é no lábio. O lábio dela não é uma de Angelina Jolie. Isso que a gente tem que caprichar na hora de fazer. Caprichar, mas sem exagero, tá? Caiu, voltou. Quem não conhece ainda, não assustar. Mas aqui, ó. Lembra aquele músculo do palhaço? Orbicularis oris. Que a gente, depois eu vou explicar isso na hora da construção da boca. Eu vou, para quem não fez aula antes comigo, eu vou explicar novamente. Tá? Então, uma das partes mais marcantes dela é a boca. Ela tem muito volume na boca. E não é no lábio. Eu tô repetindo. Ela tem aquele volume, o orbicularis oris, aquela musculatura ao redor da boca, muito protuberante. Dá pra vocês verem aqui na lateral. Tá vendo? Ela não é uma Angelina Jolie. Não tem um lábio excepcional, um volume de boca, de lábio excepcional. A boca dela, tá? Feijão. A junção dos músculos aqui na lateral. Olha como é bem marcadinho. Tudo porque essa musculatura dela aqui é muito forte. A boca de palhaço, olha. É muito marcada. Ok? Os lábios aqui, ó. Tanto inferior quanto superior. Principalmente nesse negocinho aqui que eu esqueci o nome agora. Como é que chama? Esqueci o nome, pra variar. É muito frisado. Lembra o friso? Em algumas pessoas não é tão marcado, mas no dela é muito marcado. Não vai até o final da boca, como sempre. Não vai até o final da boca. Mas ele é muito marcado aqui em cima. Chega a fazer bem uma voltinha aqui, ó. Olha essa foto aqui para vocês verem como é que é para fora, como é volumosa aqui, tudo isso. Não é o lábio, é toda a boca que é volumosa, ó. Tudo isso aqui é volumoso. Tá? Outra característica que eu vejo nela. Filtro, obrigada, Ana, filtro. Outra característica que eu vejo nela. Aqui ela tá com o rosto levemente abaixado e a gente pode se perder nisso, mas nas outras fotos dá pra gente perceber bem. Essa aqui não. Principalmente essas que ela tá de perfil aqui, ó. Queixo. O queixo não é muito arredondadinho, olha. Ele dá uma afinada aqui bem na ponta, ó. Ele é fininho aqui. Né? Tem umas pessoas que é mais arredondada aqui. Mas ela não. Tipo rosto de redondo, né? Não. Ela não tem aqui redondinho, ó.
É muito marcado, o queixo dela é bem delicado e fininho, tá? Outra coisa dela que eu não vi muito foi queixo, tá? Queixo que eu digo é esse volume aqui abaixo. Normalmente mulher não tem o queixo muito protuberante. E ela não tem, ela tem até um pouquinho mais pra dentro. Olha nessa foto aqui. Muito pouquinho. Talvez pelo próprio volume de boca dela, tá? Não saliente muito essa questão do queixo aqui. Tá? O que mais que eu vejo? A questão da boca dela, pra mim, é o mais evidente. O que é mais ela. Tá? Olha essa boca aqui. É o que mais chama atenção pra mim, tirando os olhos, né? Caiu, eu esperei voltar e fiquei caladinha, tá? Então, dei uma parada na filmagem agora. Vou voltar aqui pra vocês. Tá quadriculando. Esperar um pouquinho. Entre o nariz e o queixo. Não. Aonde você viu? Não tô vendo. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Ana, onde você viu? Não, olha, nessa foto aqui... Não, não parece não. Não tô vendo. Não tô vendo. Alguma observação? Nessa mesma? É porque eu risquei aqui, não. Aqui? Não é porque eu usei o lápis aqui, não. Deve ser porque eu marquei aqui com alguma coisa, não? Aqui? Que eu desenhei em cima? Tá. Mais alguma... Rosana, você que é muito fã dela, mais alguma característica marcante que você acha no rosto dela? Muito marcante, ou pouco marcante, ou mais ou menos marcante, né? Lógico, ela tem um rosto que... desculpa eu falar isso, mas chega a ser ofensa, né? Mas, tirando essa questão da boca, dos olhos, é praticamente um rosto comum. Não é, por exemplo, igual a Angelina Jolie. Aqui, né? Foi uma rabiscada mesmo, ó. Não a Angelina Jolie, por exemplo, que tem... Mulheres que têm um maxilar largo são mais marcantes, né? São mais... chamam mais atenção. Pálpebra funda. Não, não acho que sejam não, Ana. Sabe por quê? Porque
Olha bem aqui, tirando essa foto aqui, que tá super photoshopada, né? Tem muito Photoshop em cima dela aqui. Nessas outras até que não aparece muito, não. Essa aqui ela tá com cara de muito choro, né? Então a pálpebra dela não tá tão funda, não. Tá com cara de choro aqui, tá bem inchadinho essa foto aqui, ó. Olha. Normal. Aqui ela tá com cara de sono também. A pálpebra dela tá normal. Nessa aqui ela tá com o olho fechado, se ela tivesse muita pálpebra ficaria maior, mas não, eu acho que essa aqui é realmente... A gente pode fazer, né? Já que a gente vai fazer ela bem caracterizada, a gente pode marcar bem essa profundidade aqui no olhar. Tá? Vou pegar minha reguinha aqui. Ai, vou riscar, que dó, que dó. Mas... fazer o que, né? Ó. Opa, torto. Ficou torto, gente. Sorry. Aqui. Então, olha. Nariz dela. Início dos olhos. Uma coisa que a gente tomar cuidado aqui, ó. É essa profundidade aqui nos olhos. Na hora da escultura. Deixar bem fininho aqui, essa raiz do nariz dela. Deixar bem fininha. Existe uma distância bem grande aqui, ó. Tem gente que tem essa distância pequena, né? Aqui, ó. Que isso aqui chega bem perto do canal lacrimal. O dela nem tanto. Era isso que você tava falando, chamando de pálpebra profunda, Ana? Pode ser isso que você tenha achado a pálpebra dela profunda. Mas é que essa distância aqui do nariz dela, ó, essa raiz do nariz dela é bem estreitinha. Então, essa distância entre essa raiz do nariz e o olho... O que tá difícil, amor? Ah, pode ser isso aqui, né? Então, isso aqui que é muito estreitinho, muito marcado nela. Aqui mesmo dá pra ver, mesmo assim, muito Photoshop, ó. Isso é bem estreitinho. Essa distância e aqui, ela é muito profunda. Em algumas pessoas não é. Tá? Então, ponto. Acabou aí. Eu vou parar aqui, o vídeo aqui. E vou entrar de novo pra gente deixar o vídeo só de 1 hora, tá? E aí eu vou já começar montando o esqueleto. Ninguém me respondeu se queria ou não que montasse o esqueleto. Então, vou montar o esqueleto agora. Ok? O esqueleto e vamos fazer o crânio também. Vou ver se eu consigo fazer o crânio e o esqueleto. Tá bom? Então, vamos lá. Vou precisar dessa referência. Eu vou sair e volto. Pera aí, já volto.